Oremos. Senhor, que privilégio estarmos aqui reunidos, apesar da separação física, mas mantendo a nossa unidade em torno da Tua Palavra, a revelação do Teu Filho Jesus Cristo, a quem servimos com tanta alegria. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Todos nós carecemos das Tuas misericórdias e suplicamos ao Senhor que nos livre, Pai, de toda a consciência culpada neste momento, pois confiamos em Jesus Cristo, sabendo que pelo Seu sangue derramado naquela cruz, todos os nossos pecados foram justificados. Queremos andar na comunhão com o Senhor, em santidade, e por isso te pedimos que nos dê compreensão da Tua Palavra, para que uma vez compreendendo tudo o que ela diz, estejamos sendo guiados por ela neste mundo tão difícil no qual estamos vivendo. Aproveitamos este momento para rogar ao Senhor por todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, aos familiares que se encontram ansiosos, também aos profissionais de saúde, pelas nossas autoridades que estão se esforçando para promover o bem à sociedade, mas que numa situação tão difícil como esta, estão encontrando tantas dificuldades. Que o Senhor lhes dê paciência, discernimento, sabedoria, e que assim o povo brasileiro, neste momento, ó Deus, difícil, aproveitando este momento, ó Deus, possam cada um, homens e mulheres, crianças, idosos, todos olharem para o Senhor como a sua única esperança. Usa, Senhor, o tempo que estamos aqui expondo esta palavra, a palavra do Senhor, para alcançar todos os corações e assim confortar, edificar e fortalecer a nossa fé. Oramos por isto, em nome de Jesus. Amém. Bem, o nosso texto está aí, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versos 11 ao verso 13. Vamos ler a passagem que diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus e com todos os seus santos. Este é o texto que nós estaremos analisando aqui, mas antes, me permita fazer aqui uma introdução deste assunto que é muito importante que nós estaremos tratando aqui. Em muitas igrejas, após determinados cultos, todos estão desencorajados a se despedirem rapidamente e dedicarem um tempo juntos, num salão social para conversarem, tomando um café, um chá, comendo quitandas. Isso é comum em muitas igrejas. A motivação principal aqui é baseada no reconhecimento de que a saúde de uma igreja carece não apenas da contemplação da fé, as orações, a leitura e o entendimento da palavra, os cânticos que são entoados, os votos que são feitos, os sacramentos administrados corretamente, as disciplinas eclesiásticas. Não é apenas nessa perspectiva vertical da fé que a igreja é fortalecida e edificada. A Escritura o tempo todo está nos chamando a atenção para que o amor que nós dedicamos a Deus seja este mesmo amor que nos conduz a amar os nossos irmãos. E é nesse sentido, portanto, que a fé e a igreja, ela é sustentada, ela é fortalecida numa interação social entre os membros da mesma igreja, de uns para com os outros. Nós devemos amar os nossos irmãos, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Então, o amor que nós dedicamos a Deus numa relação vertical tem que ser este amor, por causa deste amor, ou como resultado deste amor, nós devemos amar também os nossos irmãos. E é nesse sentido que, após os nossos cultos, depois de uma contemplação, nós, então, interagimos uns com os outros, aplicando, inclusive, aquilo que na contemplação, na relação vertical com Deus através da palavra, aquilo que nós entendemos ser o nosso dever para com Deus, nós então tratamos estes princípios e essas verdades no trato de uns para com os outros. Não apenas para com os membros da mesma igreja, mas também para aqueles que ainda estão perdidos, afastados da comunhão com o Senhor. Ou seja, esta é uma relação vertical e horizontal, em que a nossa responsabilidade maior para com Deus deve afetar as nossas relações horizontais. É por isso que nós, em muitas igrejas, terminado os cultos,
nós vamos para um salão social e ali nós batemos um papo, nós interagimos. Muitas igrejas trabalham com pequenos grupos, onde eles têm também confraternizações, reuniões e tudo mais. Sem dúvidas, esta é uma experiência indispensável da comunhão, mas precisamos evitar o entendimento de que ela se limita às confraternizações enriquecidas por boa comida, pois sua realidade significa e significados se encontram bem além disso. Então, uma coisa não nega a outra, mas o erro nós cometemos quando nós valorizamos mais a confraternização social do que o verdadeiro significado da comunhão que eu quero expor aqui. E qual foi o sentido essencial para os primeiros cristãos? Nós temos diante de nós um texto que fala também sobre comunhão. Então, nos importa, em primeiro lugar, saber qual era o entendimento que a igreja, nos dias do apóstolo Paulo, compreendia a respeito de comunhão. A palavra grega no Novo Testamento, que é frequentemente traduzida como comunhão, é koinonia, a qual significa literalmente uma associação. É um contrato que você faz entre pessoas, tá? Um acordo de participação conjunta a favor de um só propósito. Então, nós fazemos um acordo como comunidade de andarmos no propósito, na direção da mesma fé, guiados pela mesma verdade, pelas mesmas convicções. Isto é a verdadeira comunhão que nós encontramos nas Escrituras. Tá? A partir deste pressuposto dominante, então nós interagimos uns com os outros e temos um bom relacionamento uns com os outros porque temos acordos na mesma direção. Nesse sentido, a comunhão para os primeiros cristãos e também no pensamento teológico do apóstolo Paulo, possuía a perspectiva de um mútuo e rigoroso comprometimento de fé em meio aos múltiplos ataques que tinham um só propósito. Esses ataques, eles tinham um propósito de desarticular esta união e enfraquecer as convicções em Jesus Cristo. Então, a comunhão, ela, de certa forma, numa certa perspectiva, ela meio que blinda a igreja. Quando essa comunhão ela é enfraquecida, quando essa comunhão ela é atacada, então a igreja perde não apenas a perspectiva da sua missão no mundo, como ela perde também os desfrutes, os prazeres e as bênçãos que Deus faz repousar sobre ela quando esta comunhão ela está bem administrada, né? Quando nós estamos unidos pela mesma convicção na pessoa de Jesus. E os propósitos das pressões, das tentações deste mundo é exatamente isso, é de enfraquecer a comunhão. Enfraqueceu a comunhão da igreja, enfraqueceu também a sua missão no mundo. Em 1 Tessalonicenses, Paulo não usou a palavra koinonia. Quando você pesquisa o texto grego da primeira e da segunda epístola de Paulo, você não encontra essa palavra em nenhum momento. Mas o seu significado, a sua ideia, a sua mensagem, o seu princípio, ele está presente nessas epístolas, em particular em 1 Tessalonicenses, especialmente no capítulo 2 e no capítulo 3, onde Paulo enfatiza a sua relação com a igreja, a sua abnegação, a sua disposição de servir a igreja, como a igreja também estava em favor desta mesma comunhão, com base naquilo que tinha sido ensinada, como ela estava perseverando em meio às tribulações. Quando duas pessoas ou grupos concordam em compartilhar a vida, estar separados é um fardo pesado demais. É um fardo pesado demais. Havia um acordo de fé entre o apóstolo Paulo e a igreja. E era isso que estava unindo os dois. Por causa das perseguições, Paulo foi forçado a deixar a cidade de Tessalônica. É por isso que ele diz no verso 17 do capítulo 2, ele diz assim: ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo. O pensamento de Paulo é que, por forças maiores, a sua presença foi rompida de uma forma violenta em relação àqueles irmãos. Paulo estava sofrendo por isso. Ele diz no início do capítulo 3 que ele não podia mais suportar o cuidado por aqueles crentes. Ele queria voltar, mas se via impedido de voltar, porque ele sabia que se voltasse, os danos que aquela igreja poderia sofrer por conta da perseguição, considerando que ele estava sendo procurado, poderiam ser bem grandes. Então Paulo estava ansioso, aguardando uma oportunidade mais favorável para voltar, e esse tempo demorou tanto que ele diz no capítulo 3, verso 5, foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, então ele enviou Timóteo para trazer informações e assim ter o seu coração consolado. Ele estava sofrendo,
E a igreja também estava sofrendo, porque ambos estavam, esses dois grupos que tinham um acordo, ou seja, que tinham uma comunhão estabelecida, esses dois grupos estavam sofrendo porque estavam separados. É por este motivo que Paulo enfatiza o seu profundo anseio de reencontrar os tessalonicenses crentes. Ele diz no capítulo 2, verso 17, eu já li, ora nós, irmãos orfanados por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Ele tenta ir, ele se esforça para ir de modo diligente, ele quis voltar. No capítulo 3, verso 10, nós lemos, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da sua fé. Este era o anseio que Paulo tinha no seu coração para reencontrar aqueles irmãos, aqueles crentes, porque estavam separados. E essa separação estava fazendo muito mal para o seu coração, ele estava sofrendo, e a igreja também estava sofrendo. Veja, a comunhão não é essa que nós ficamos separados uns dos outros e nos alegramos. A comunhão cristã, que é gerada pelos preceitos das Escrituras e sustentado por ela, essa comunhão, ela não é esta que nós ficamos separados uns dos outros até quando nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Sem que isso não representasse nenhum tipo de prejuízo para a nossa fé e para o nosso crescimento como igreja. Paulo, ao ser separado da igreja, bem como aqueles irmãos dele, essas partes que tinham um acordo de andarem juntos e de estarem firmados nas mesmas convicções, essas partes começam a sofrer. E Paulo, incomodado com isso, se esforça para voltar para aquela igreja. Seu apego à igreja de Tessalônica era tão forte que estava disposto a perder a sua própria vida por causa deles. Ele diz isso no capítulo 2, verso 8. Assim, querendo ver-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Paulo e os seus companheiros estavam dispostos a perderem a sua vida para ter que levar o evangelho àqueles irmãos. Paulo só não voltou à igreja de Tessalônica para continuar fortalecendo aqueles irmãos, porque ele estava correndo risco, ele sabia disso desde o início do seu ministério, desde quando Cristo o chamou. Paulo estava lidando com tremendas dificuldades. Ele, de certa forma, já estava acostumado com isso e ele não tinha medo de enfrentar as perseguições, as oposições, as ameaças. Ele não tinha medo de prisões, de açoites, ele não tinha medo de nada disso. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, ai de mim se não prego o evangelho. Isso pesava sobre o seu coração, sobre a sua consciência e convicto da sua vocação, ele estava pronto para enfrentar essas tribulações. Mas ele sabia que uma ida precipitada para a cidade de Tessalônica, um retorno precipitado, poderia colocar em risco a vida daqueles irmãos. E para cuidar daqueles irmãos, é que ele suportou a ansiedade no seu coração. A ponto de, quando não pôde resistir mais, enviou Timóteo no seu lugar para que pudesse trazer as notícias sobre como estavam aqueles irmãos. Então, se eles se perdessem, se entristeceria como se tivesse perdido a própria vida. Se triunfassem, permanecessem leais a Cristo, em face das provações, se sentiria como se estivesse ressuscitando dos mortos com uma tremenda alegria. Ele diz isso no capítulo 3, verso 8, porque agora vivemos. Depois que ele recebe a notícia positiva da igreja sobre como aqueles irmãos estavam ainda vigorosos na fé, Paulo, ao receber aquela notícia, ele diz, agora vivemos, porque ele já estava consumido por uma tristeza muito grande, não apenas pela ausência de informações da igreja, mas por causa dos problemas que ele já estava enfrentando na cidade de Corinto. Quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto, e é ali em Corinto que ele então recebe a notícia de Timóteo. Então, estes irmãos estavam vivendo, tanto o apóstolo e seus companheiros, com a igreja como uma verdadeira família. Quando o nosso filho sai de casa e vai fazer alguma coisa fora de casa, nós ficamos como pais preocupados com o seu retorno. Isso é natural, porque nós amamos e temos
a nossa vida apegada aos nossos filhos. E quando o nosso filho não chega no horário marcado, nós começamos a sofrer uma agonia muito grande, uma ansiedade muito grande. Era exatamente isso que estava acontecendo com Paulo e a igreja nesta separação, no rompimento desta comunhão presencial, mesmo quando havia ainda uma comunhão entre ou dependente e sustentada pela palavra de Deus. Como notamos, esta comunhão está além e bem mais profunda do que frequentemente experimentamos numa eventual confraternização em nossas igrejas hoje, pois trata-se de um alto nível de unidade e cuidado cristão, assim como Paulo exige e descreve na epístola aos Filipenses. Ele diz no capítulo 1, verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele diz no capítulo 2, verso 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja qual é o nível de comunhão que Paulo está tratando aqui com a igreja de Filipenses, da cidade de Filipos, uma cidade vizinha à cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo estava tratando aqui com a cidade de Filipos, com a igreja em Filipos, num contexto também de perseguição. Aqueles irmãos estavam sendo tentados a enfraquecerem a sua comunhão em Cristo Jesus e assim a igreja perder a sua força missionária. Da mesma forma, a cidade de Tessalônica estava vivendo as mesmas experiências. E Paulo está aqui fortalecendo a comunhão daqueles irmãos, sabendo quanto isso era importante para a saúde espiritual e também para o cumprimento da sua missão naqueles dias. Diante disso, entendemos por que Paulo e a cidade e a igreja de Tessalônica valorizavam e ansiavam pelo reencontro, porque compreendiam a comunhão como uma experiência prioritariamente presencial, de mútuo cuidado e defesa da fé evangélica, e mesmo separados por forças maiores, permaneciam altamente comprometidos com a unidade cristã. Nós vemos isso basicamente no capítulo 3, aqui da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Esses irmãos estavam muito comprometidos com esta comunhão. E eles compreendiam que a comunhão ela deve ser perseguida de todos os modos, essa comunhão presencial, estarmos juntos na casa de Deus, na presença do Senhor, entoando louvores, ouvindo a sua palavra. Essa comunhão ela deve ser inegociável. E aqui no contexto, a igreja estava passando por muitas perseguições, razão porque Paulo teve que deixar aqueles irmãos, mas mesmo assim, quando Paulo recebe a notícia por parte de Timóteo, Paulo foi consolado pelo fato de saber que aqueles irmãos continuavam perseverando na fé que haviam recebido por parte da pregação do Evangelho. Isso consolou o coração do apóstolo Paulo, mas antes o que nós vemos é Paulo insistindo para voltar para Tessalônica e quanto aqueles irmãos estavam desejando também reencontrar o apóstolo e seus demais companheiros. Porque em nenhum momento essa igreja e o apóstolo e seus companheiros perderam a noção do quão importante é estarmos juntos na casa de Deus, o servindo e oferecendo a Ele o culto que lhe é devido. Assim como o apóstolo João sabia que a sua alegria não seria completa enquanto não se reencontrasse pessoalmente com a senhora eleita e seus filhos, para fortalecê-los contra os falsos mestres, ele diz isso no verso 12 da segunda epístola de João. Quanto à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo disse que orava, como lemos aqui no verso anterior, no verso 10 do capítulo 3, ele orava noite e dia com o máximo empenho para vê-los pessoalmente. Então, é como se, para o apóstolo Paulo, embora consolado, essa alegria não estivesse completa, porque o desejo dele era de reencontrar aquela igreja. Como o desejo do apóstolo João era de reencontrar a senhora eleita e os seus filhos, para continuar escrevendo, para continuar instruindo aqueles irmãos contra os falsos mestres. Ele chega a dizer, na segunda epístola de João, que ele já não queria escrever, ele queria tratar pessoalmente. Ele queria estar junto daqueles irmãos. Junto daqueles irmãos. Então, uma coisa não nega a outra. O momento que estamos atravessando, o momento de pandemia, quando tantas igrejas estão fechadas, quando
muitos cultos estão sendo realizados apenas para transmissão pela internet, a fim de que os membros das respectivas igrejas participem no ambiente das suas casas. Nós estamos ansiosos pelo dia de nós retornarmos e estarmos todos juntos. Isso entristece o nosso coração. O modo como nós estamos aqui nos comunicando, embora agradecidos pela tecnologia, embora agradecidos pela oportunidade de estarmos assim, nos comunicando através da internet, o ideal, a prioridade, o que eu e você precisamos buscar e ansiar é de estarmos juntos, como irmãos, como uma só família, na casa de Deus, oferecendo a Ele louvores e tendo assim comunhão uns com os outros. Nós ansiamos por isso. Esse é o desejo do nosso coração. Na sua prisão em Roma, prestes a ser martirizado, escreveu para o seu companheiro Timóteo, desejando vê-lo pela última vez. Paulo diz, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 9, procura vir ter comigo depressa. Quem foi Timóteo? Timóteo foi o companheiro de Paulo aqui no contexto da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Era o seu companheirão. E Paulo, sabendo que já estava para ser martirizado, ele desejou ardentemente reencontrar Timóteo. E orava, como diz o capítulo 1, verso 4, lembrando das lágrimas de Timóteo quando eles foram separados, quando eles foram afastados um do outro. E Paulo agora estava ansioso para reencontrá-lo novamente, a fim de que a sua alegria transbordasse no seu coração naqueles momentos frios e de solidão, pois apenas Lucas estava na sua companhia. Ele diz no capítulo 1 de 2 Timóteo, desculpa, deixa eu conferir aqui o texto, acho que eu coloquei o texto errado. É capítulo 4, verso 1, eu inverti aqui, capítulo 4, verso 9 de 2 Timóteo. Ele diz, procura ver comigo depressa. E aí ele diz, ele faz uma lista de pessoas aqui no capítulo 4, a partir do verso 10, de pessoas que o abandonaram, destacando apenas que Lucas estava presente com ele. A respeito das lágrimas de Timóteo, no momento da separação do apóstolo Paulo, aí sim ele diz isso no capítulo 1, verso 4. Como Timóteo se entristeceu quando estava sendo separado do apóstolo Paulo. E aqui Paulo, antes de morrer, deseja ver mais uma vez Timóteo, para que o seu coração fosse tremendamente transbordado de alegria. Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano e polonês que resistiu ao nazismo, no livro Life Together, desta editora Fortress Press. Esta editora, esse livro Life Together, está presente na Amazon, é um livro fantástico, maravilhoso, onde Dietrich ele desenvolve o conceito bíblico de comunhão de uma maneira muito profunda. É um livro bastante edificante, eu quero te encorajar a ler. Não sei se tem esse livro em português, ele está em inglês. Para quem lê em inglês, está aí uma preciosidade para a edificação da sua fé. Bonhoeffer, ele nos ajuda através deste livro a compreender essa sublime definição bíblica de comunhão. Neste livro ele nos faz refletir porque temos dificuldades para entender e buscar a comunhão nos termos do apóstolo Paulo e também dos primeiros cristãos, como eles praticavam essa comunhão. Isso nós compreendemos intelectualmente. De forma prática, muitos de nós apresentam grandes dificuldades, porque têm a oportunidade de estarem juntos e não participam da igreja, não são assíduos aos cultos. Quando eles têm essa liberdade, quando não tem nenhum impedimento, preferem muitas vezes ficar em casa, deitados, dormindo, assistindo programas de TV e perdendo a oportunidade de estarem juntos com o povo de Deus num culto oferecido a ele. Então, na prática, muitos têm dificuldades para compreenderem e praticarem esta comunhão que Paulo e também a igreja de Tessalônica demonstram aqui nesta epístola. De acordo com o seu pensamento, o pensamento de Dietrich Bonhoeffer, a razão se encontra na abundante oportunidade que temos para estarmos juntos em torno da palavra de Deus, mas que houve tempos e lugares na história em que cristãos não tiveram esse privilégio. Então ele aponta nesse livro, um dos seus argumentos principais, de por que muitos de nós apresentam dificuldades para experimentar e curtir e perseverar nessa comunhão, é porque há oportunidade demais, muita oportunidade. Eu diria até
pelas múltiplas oportunidades que temos hoje pela internet. Às vezes, membros de uma certa igreja deixam de participar do culto com a sua igreja, participam de cultos em outras igrejas. Não tem problema algum, tudo bem. Mas a quantidade de opções que tem hoje para você ficar em casa e não estar presente junto da sua igreja, as opções são muito grandes. E todos nós sabemos que no ambiente da nossa casa, nós não cantamos como nós cantamos quando estamos reunidos presencialmente, não oramos como nós oramos quando estamos presentes no culto público, nós não prestamos atenção na palavra quando estamos reunidos na igreja, porque o ambiente da casa, embora seja um ambiente muito confortável, não é um ambiente mais adequado para que nós estejamos cultuando a Deus numa perspectiva mais abrangente de povo de Deus, porque ali é apenas um núcleo familiar. E o povo de Deus é mais do que um núcleo familiar, é um conjunto de núcleos familiares que estão unidos pela mesma fé num culto devido a Deus. O culto familiar, ele é importantíssimo, nós enfatizamos essa necessidade, mas nós não podemos nos esquecer que como família, uma unidade familiar, um núcleo familiar, nós fazemos parte de uma igreja que é muito maior, do povo de Deus. E Bonhoeffer, ele apresenta aqui como uma das causas de muitas pessoas negligenciarem a comunhão presencial nos cultos públicos é por causa das opções que existem demais nos dias de hoje para tal. Aqui está o que ele diz. Ele diz na páginas 2 e 3, no início do livro, é pela graça de Deus que uma congregação pode se reunir visivelmente em torno da palavra de Deus e do sacramento neste mundo. Nem todos os cristãos participam dessa graça. Os presos, os enfermos, os solitários que vivem na diáspora e os missionários que pregam o evangelho sozinhos em terras estrangeiras sabem que a comunhão visível é uma bênção. Eu fico pensando em quantos irmãos nossos, idosos, estão privados de participarem dos cultos públicos há tanto tempo, há muito mais tempo do que a maioria de nós. E nós negligenciamos a participação nos cultos públicos quando podemos, mesmo sabendo que muitos dos nossos irmãos estão sofrendo porque gostariam de ter essa oportunidade e não estão tendo. No ano passado, vimos um dos nossos irmãos num vídeo, chorando, mandou uma mensagem para nós num vídeo, chorando, desejando estar conosco, mas não era possível. E até hoje não foi possível vir para participar conosco de um culto público. Isso dói no nosso coração. Isso traz tristeza no nosso coração. Porque este irmão está sendo privado de um privilégio, de uma bênção, que ele compreende muito bem. Enquanto tantos de nós, tendo condições, tendo saúde, simplesmente abrimos mão. Esse é o momento para nós refletirmos naquilo que Bonhoeffer está dizendo aqui no seu livro. E ele continua. A presença física de outros cristãos é fonte de incomparável alegria e força para o crente. Quando estamos juntos, reunidos no culto público, estamos sendo abençoados por Deus, fortalecidos por Deus. Por isso eu tenho muita dificuldade de compreender a confissão na boca de um crente ao dizer que está em comunhão com Deus quando ele negligencia a comunhão com a sua igreja. Para mim, irreconciliável estar em plena comunhão com Deus. Não estamos aqui tratando sobre salvação, algo que somente Deus pode julgar. Mas dizer que essa pessoa está numa comunhão saudável com Deus, quando ela negligencia a comunhão com a igreja, eu particularmente não acredito. Você pode acreditar, não tem problema algum, mas você não pode também me obrigar a acreditar que uma pessoa que diz estar em plena comunhão com Deus, numa intimidade com o Senhor, está conseguindo simplesmente desprezar a comunhão com a sua igreja. Não estando presente, não contribuindo, não servindo, não interagindo com os demais crentes. Porque, como diz Bonhoeffer, eu concordo com ele, quando nós estamos juntos, caminhando juntos, em torno das mesmas convicções da palavra de Deus, nós estamos sendo fortalecidos e também estamos desfrutando de uma incomparável alegria que eu não abro mão. Eu não abro mão. E eu entendo que todos os cristãos verdadeiros não deveriam abrir mão jamais dessa comunhão. Portanto, considerando que alguns crentes ao redor do mundo estão permanentemente impedidos de se reunirem e de desfrutarem do privilégio de uma comunhão cristã regular, nós, os que têm a liberdade, inclusive constitucional, de nos reunir como igreja, nunca, jamais
deveríamos desperdiçar a oportunidade de desfrutarmos de tamanha bênção. Assim que for possível voltarmos com os cultos presenciais e públicos, não perca a oportunidade. Você que não é membro dessa igreja, é membro de outra igreja, não perca a oportunidade. Assim que a sua igreja voltar a se reunir novamente, presencialmente, não perca nenhum dos cultos. Estamos vivendo dias nos quais, mais do que antes, se faz necessário, importante, urgente estarmos juntos, estarmos reunidos e fortalecendo uns aos outros com o amor com o qual Deus nos ensina a amar os nossos irmãos. O salmista diz no Salmo 133, verso 1 e verso 3, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O verso 3, concluindo o Salmo, ele diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Focalizando no texto deste estudo, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 11 ao verso 13, considerando o seu contexto textual imediato, Paulo orava dia e noite, sem cessar, desejando estar com os tessalonicenses crentes novamente, a fim de reparar-lhes a fé. Sua oração, os versos 11 ao verso 13, foi pautada por 3 anseios pessoais. Primeiro ponto aqui é que Paulo orava para que pudesse reencontrar a igreja. Ele diz no verso 11, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Ao fazer referência ao conteúdo da sua oração, revelou quem é Deus, quem é Jesus e a sua submissa expectativa nesta oração. Primeiro, ele diz que ele estava na sua oração dia e noite, de modo incessante, ele estava recorrendo a Deus. A palavra que aparece aqui é Theos, não Elohim, mas Theos. E eu trouxe aqui uma definição sobre Deus que se encontra na Confissão de Fé de Westminster, o documento que expressa oficialmente a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu capítulo 2, parágrafo 1. Diz assim, o qual é infinito em seu ser e perfeições, espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, e imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. Paulo recorre a este ser, o Deus soberano e supremo. Paulo revela que Deus é este ser supremo, majestoso e governante, mas destaca uma das suas virtudes. Deus é Pai. Ele diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, aqui qualificando Deus como uma figura de um Pai. Deus é o eterno Pai de Jesus Cristo e de todos aqueles que creem em Cristo. Ele não é apenas transcendente, completamente distante de nós. Ele também é imanente, ele se relaciona conosco, ele interage conosco, ele é o nosso Criador. Sua relação com o seu povo é superior à relação de um pai humano com o seu filho. Ao chamar Deus de Pai, ele não está colocando Deus na condição de um pai humano, mas ele está exaltando as ações de Deus para com o seu povo em relação à maneira como um pai humano lida com o seu filho. Assim, Paulo reconhece Deus como sendo um pai superior a um pai humano, ao atentar e participar ativamente de nossas vidas. Portanto, Paulo, reconhecendo a sua sujeição e sem a certeza do que era melhor, num plano tão abrangente que não discernia completamente, como criança, que não consegue enxergar a experiência complexa da vida e julgar os seus valores com maturidade, com convicção. Os pais presentes é que mostram o caminho para a criança, justamente porque a criança não tem essa visão da vida como um adulto tem. Então, Paulo se aproxima sim de Deus, neste reconhecimento da sua incapacidade e da sua sujeição para apresentar a Deus um pedido com confiança em quem Deus representava para ele, um pai. Terceiro lugar, Paulo orou também a Jesus Cristo.
cuja natureza divina é considerada e afirmada ao descrevê-lo como Senhor, o sumo sacerdote e supremo governante. Jesus é aquele que intercede por nós, é o nosso mediador. É Ele quem fez expiação pelos nossos pecados e é pela obra de Jesus Cristo que somos apresentados diante de Deus, fazendo com que as nossas orações sejam ouvidas pelo Pai. Nossas orações são apenas ouvidas por causa de Jesus, não por nossa causa, mas por causa da mediação de Jesus. Logo, Paulo ora a Deus e a Jesus, que é o Supremo Pastor. A ênfase é esta: o próprio Deus e Pai e Jesus Cristo possuem o mesmo status de Senhor soberano, que tanto o Pai quanto o Filho coexistem eternamente. Assim, Paulo está demonstrando a sua teologia a respeito da pessoa de Jesus, a sua cristologia. Ele via o Pai, o Filho, da mesma natureza do Pai. Por isso ele ora tanto ao Pai como também ao Filho, por reconhecer a natureza divina do Filho de Deus. Considerando isso, Paulo orou tanto a Deus, como nosso Pai, como ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, ainda neste verso, agora, depois que ele apresenta a pessoa a quem ele está se dirigindo, do Pai e também do Filho, ele eleva o seu anseio em oração para que, juntamente com seus companheiros, pudesse reencontrar com os tessalonicenses crentes. O pedido que Paulo apresenta aqui a Deus é para que o Pai e o Filho lhes dirigissem o caminho até os crentes em Tessalônica. Ele tinha o correto discernimento de que Satanás barrou o seu caminho, como nós lemos no capítulo 2, verso 18. Ele tinha consciência de que todos os problemas que ele estava enfrentando, circunstanciais, humanos, sociais, por trás havia Satanás arquitetando o impedimento para que ele não retornasse para a cidade de Tessalônica. Então, o seu apelo foi no sentido de que Deus e seu Filho, o Senhor, que tem poder sobre os poderes de Satanás, removessem os obstáculos que estavam impedindo de retornar à igreja. Ele reconhece que Satanás o está impedindo, mas ele também reconhece que Deus tem governo sobre Satanás, que Deus tem governo sobre os poderes das trevas, que Deus tem poder sobre os desígnios dos principados e potestades. O nosso Deus é soberano e não há impedimento que Deus não possa remover, não há pergunta que Deus não possa responder, não há nenhuma fraqueza que Deus não pode trazer força. Não há nenhuma tristeza que Deus não pode trazer consolo, porque o nosso Deus está acima de todas as forças espirituais do mal e o nosso Deus está acima de todas as forças da natureza. Ele é aquele que tem todo o governo sobre a história e os eventos humanos. E Paulo, uma vez reconhecendo quem é o Pai e quem é o Filho, apresenta a ele um pedido, sabendo que Deus poderia remover aquele impedimento se a sua vontade assim estabelecesse. O segundo pedido que Paulo apresenta aqui, no nosso texto, está no verso 12. Ele orava para que a igreja continuasse crescendo. Olha o que diz o texto. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Este verso está intimamente relacionado com o verso 10, onde Paulo diz que orava noite e dia, de modo diligente, sem cessar, pedindo a Deus, apresentando a Deus a oportunidade que ele gostaria de ter de retornar até a igreja. Com qual motivo? Diz ele, para reparar as deficiências da sua fé. Foi com essa expectativa de, na autoridade de apóstolo de Cristo, continuar ensinando a palavra, a qual tão sinceramente tinham recebido e que estava eficazmente operando neles, naqueles crentes, que ele desejava retornar. Paulo deseja retornar àquela igreja para continuar ensinando a palavra de Deus e assim a igreja continuar crescendo, como nas primeiras semanas Paulo testemunhou. Quando a palavra chegou, aqueles crentes cresceram rapidamente. Aqueles crentes começaram a dar um testemunho impactante, mesmo na sua ausência. Por isso Paulo foi tão consolado. E o seu desejo é de voltar e continuar impulsionando com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, o crescimento daqueles irmãos. Era isso que Paulo desejava experimentar no meio daqueles irmãos novamente, e era isso que ele desejava ver, aquela igreja crescendo, continuar crescendo. Ele queria ver aqueles crentes crescendo,
a ponto de transbordarem na virtude do amor abnegado, de uns para com os outros e para com todos, como esperava também crescer ao servi-los. Porque ele diz, como também nós para convosco. Porque nós que ensinamos, crescemos. Não apenas ensinamos, como também crescemos. Todos aqueles que estão dedicados ao ensino, à pregação, eles são como crianças também. Eles precisam de crescimento, eles precisam de reparação da sua fé. Eles precisam também de perdão dos seus pecados. Eles precisam de conforto, de consolo espiritual. Eles precisam se sentir amados pela igreja também. E Paulo aqui não faz distinção por ser o apóstolo, por ser o mestre, juntamente com seus companheiros, em relação à igreja. A mesma expectativa que ele tinha de, no meio daqueles crentes, vê-los crescer, ele também tinha expectativa de, juntamente com aqueles crentes, crescer, bem como seus companheiros da obra missionária. Porque a comunhão, ela, de certa forma, nos coloca na mesma condição diante de Deus. Somos todos carentes das suas misericórdias e todos nós precisamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Todos nós precisamos nos alimentar e também nutrir a nossa fé através dessa palavra. E Paulo deixa bastante claro a intenção e a expectativa de não apenas ver aqueles crentes crescendo, mas também de crescer ao servi-los. E aqui eu quero destacar a parte em que ele diz que desejava que aqueles crentes continuassem crescendo e aumentando no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O amor que ele abordou aqui não é o amor conforme o conceito deste mundo. O amor conforme o conceito deste mundo é um amor egoísta. As pessoas colocam os seus próprios interesses na frente dos interesses dos outros. E isso, inclusive, é um sinal escatológico. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais os homens vão se tornando egoístas. E isto não é o amor segundo a Escritura. Isso é um amor segundo o conceito deste mundo. O amor segundo o conceito deste mundo também é meritório. Eu amo até quando a pessoa satisfaz o meu interesse. Eu amo e faço bem até quando ela me ama e me faz o bem. A partir do momento que ela deixa de fazer isso, ou oferece esse tipo de tratamento num nível inferior àquele que eu estou oferecendo, por não me sentir correspondido, eu abandono aquele relacionamento. Isto não é amor, segundo os padrões das Escrituras. Isto é uma paixão carnal que vem do mundo. E nós muitas vezes queremos pautar as nossas vidas cristãs, queremos pautar os nossos casamentos com base em conceitos falaciosos que vêm do mundo e não com base nas Escrituras. O amor segundo o mundo é egoísta, é meritório, é uma forte paixão acima de um compromisso. Passou a paixão, abandona o compromisso. Porque a paixão, segundo o conceito de amor deste mundo, essa euforia emocional, essa atração forte, essa ansiedade um pelo outro, enquanto há essa euforia, eles estão juntos. Passou essa emoção forte, já não faz sentido continuar, porque não tem compromisso. É um sentimento vazio de compromisso, não há raiz, não há solidez, não há fundamento. E é por isso que há tantos conflitos dentro das famílias, dos casamentos, inclusive dentro das igrejas. Porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos. Porque a fé exige razão, exige intelectualidade, exige compromisso, exige serenidade. E não apenas euforias emocionais que são passageiras. Os nossos corações são inconstantes. E como diz o profeta Jeremias, desesperadamente corruptos, nós não andamos em conformidade com os nossos sentimentos. Nós não andamos em conformidade com as nossas emoções. Nós não andamos em conformidade com o que diz a palavra de Deus. O amor, segundo este mundo, ele é pautado pela desobediência a Deus. Tem muita gente que, em nome do amor, estão fazendo aquilo que a palavra de Deus proíbe. E se relacionando e assumindo relacionamentos que a palavra de Deus proíbe. E tudo isso é defendido pelo amor. Mas de onde vem esse amor? Porque o amor, definido pela Escritura, é aquele que se encontra nas palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Porque amor, segundo o entendimento do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, ele se traduz em um compromisso assumido para toda a vida. Então, o amor que Paulo abordou aqui não é o amor conforme o conceito deste mundo. Muito pelo contrário. O amor no qual precisamos crescer
é o amor para com todos os homens, não apenas de um crente para com o outro. Este é o amor abnegado que se estende, transborda e se multiplica para todos. Para todos. Este é o amor abnegado que Paulo destaca no capítulo 1 a respeito daqueles crentes. Paulo reconheceu que não tinha nada tão sério que necessitava de maiores instruções a respeito do comportamento de amor daqueles crentes. Ele diz, por exemplo, no verso 9 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Verso 10. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Era isso que Paulo queria ver naqueles crentes, que eles continuassem crescendo, que eles continuassem desfrutando deste amor. Portanto, o seu pedido em oração, oferecido a Deus, não foi em razão da igreja não estar praticando este amor. Este amor já estava sendo praticado e estava presente na vida da igreja, mas para que continuasse crescendo sob a pressão e a perseguição. É no meio da pressão e da perseguição que este amor poderia ser enfraquecido. Por isso, Paulo está orando a Deus, pedindo para que este amor continue crescendo e aumentando cada vez mais de uns para com os outros, bem como para com todos, assim como ele esperava para a sua própria vida. O segundo aspecto que eu quero destacar aqui no verso 12 é quando ele diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Veja, qual é a fonte deste amor? A fonte deste amor é o Senhor, porque Ele é amor, é da natureza de Deus amar. 1 João capítulo 5, verso 8. Não há outra fonte pura, não para o tipo de amor capaz de amar todos os homens, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versos 43 a 48, envolvendo inclusive aqueles que nos odeiam, aqueles que são os nossos inimigos. Em 1 João capítulo 2, verso 7 a verso 8, João diz a respeito do mandamento que Jesus deixou, que ele estava trazendo um mandamento novo, porque os crentes para os quais ele estava escrevendo a sua primeira epístola, João, eles estavam entendendo que o dever de amar era apenas de uns para com os outros, e estavam odiando os seus algozes, os seus inimigos, mas não foi isso que Jesus ensinou, porque Jesus nos amou, Deus nos amou quando nós o desprezávamos. É por isso que em 1 João capítulo 4, verso 19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós o desprezávamos. Esta é a razão pela qual Paulo se dirigiu ao Senhor e fez tal pedido. Ele sabia ser impossível a cada um desenvolver este amor por nós mesmos. Um amor capaz de amar, inclusive, aqueles que nos desprezam, aqueles que nos negligenciam, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos caluniam, causam prejuízos materiais e financeiros, perseguem com críticas, têm prazer de tirar nossa alegria, estão movidos por inveja, são movidos por baixa autoestima, são pessoas que não suportam te ver feliz e ficam o tempo todo te perseguindo, te criticando, te depreciando, te colocando para baixo. Pessoas que traem os seus segredos, que confiam a você os seus segredos, e elas traem você e expõem a sua vida para todo mundo. Amar essas pessoas a partir da nossa natureza corrompida pelo pecado é algo impossível. É algo impossível, porque nós somos cheios de ira, somos cheios de vingança, somos cheios de ódio. Queremos que aquele que nos fez mal sofra um mal maior. Por isso, nós não somos fontes deste amor sublime. A fonte deste amor é o Senhor. E não foi à toa que Paulo então se dirigiu à fonte. Paulo se dirigiu ao Deus e Pai e ao Senhor Jesus Cristo, pedindo para que estes crentes continuassem crescendo e aumentando mais e mais este amor de uns para com os outros, bem como para com todos, porque Deus é fonte deste amor, é Deus quem coloca este amor no nosso coração, é Deus quem nos chama a atenção para corrigirmos o modo como nós tratamos aqueles que estão próximos de nós. Nós amamos com o amor que nós recebemos da parte de Deus, nós perdoamos com o perdão que nós recebemos da parte de Deus, porque Deus é fonte de toda bênção, Deus é fonte de paz, Deus é fonte de soluções, Deus é quem tem respostas para as nossas aflições, é Deus quem tem respostas para as indagações do nosso coração.
é somente nele. É por isso que Paulo se dirige a ele e pede para que Deus, então, abençoe aqueles crentes com mais amor. A última parte aqui do nosso estudo está no verso 13, quando ele apresenta o terceiro motivo. Ele orava pela preparação da igreja para o dia de Cristo. Diz o texto, verso 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus e com todos os seus santos. Notamos aqui que o foco do seu terceiro pedido foi a favor da santidade da igreja. Ele diz, nas outras partes, com base neste foco, que a igreja fosse guardada, confirmada em santidade, na presença de nosso Deus e Pai, e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Mas o núcleo aqui do seu pedido é a respeito da santidade da igreja. No texto grego, a frase literalmente está traduzida assim, estabelecido vocês o coração inocente, ou irrepreensível, ou isento de culpas, em santidade. Veja qual é o foco aqui do pedido de Paulo no verso 13. É o coração inocente. Este é o grande terceiro pedido que ele estava fazendo em oração por uma condição espiritual irrepreensível, isenta de culpa. Era isso que Paulo desejava para aquela igreja. Não que ela tivesse um prédio suntuoso, um prédio que chamasse a atenção de toda a cidade. Paulo simplesmente pede para que os crentes fossem guardados do mal. Paulo pede para que os crentes abandonassem os pecados. Paulo não está pedindo para aqueles crentes nada de ordem material. Paulo não está pedindo nada de uma ordem profissional. Paulo está pedindo aqui o essencial, o básico, que os crentes andem em santidade, que os crentes abandonem os pecados, que os crentes honrem o testemunho de Cristo e que perseverem nesta fé até que seja dia perfeito. Esta foi a oração de Paulo, assim como foi a oração de Jesus, como lemos lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando o Filho pede ao Pai que não tirasse os seus discípulos do mundo, mas os guardasse do mal, e que fossem santificados na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. E aqui Paulo está orando pela igreja, pedindo a Deus para que essa igreja ela fosse confirmada em santidade, ou seja, isenta de culpa. Isenta de culpa. Paulo estava vislumbrando o dia do julgamento, quando Cristo retornar e com ele os seus santos. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando Cristo vier, tudo o que está oculto será revelado. A parte das aparências, das religiosidades, Paulo deseja que esta igreja viva uma realidade sólida de vida cristã, uma realidade verdadeira de vida cristã. E essa realidade é definida em termos de abandono do pecado e de uma obediência perene na presença de Deus. Ele diz no capítulo 2, verso 23, o apóstolo João, de Apocalipse, Jesus está se apresentando a ele nessas palavras: eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E o apóstolo Paulo, ao se dirigir a Deus em oração a favor da igreja de Tessalônica, está pedindo para que essa igreja seja confirmada em santidade, pensando no dia em que Cristo vier e julgar os segredos dos corações. A menção da vinda ou aparição de Jesus é uma ênfase especial de 1 Tessalonicenses. Nós vemos em todas essas passagens, capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 15, capítulo 5, verso 23, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e verso 8, a menção de Paulo sobre a vinda. Ele usa literalmente esse verbo. É claro que no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, verso 10, ele cita a questão da vinda do Senhor Jesus aqui. Mas ele não cita esse verbo, vinda, mas ele faz isso 4 vezes na primeira epístola e 2 vezes na segunda epístola. Parece ter sido um ensino apostólico padrão, porque eu estava pesquisando esses outros textos do Novo Testamento e os apóstolos se referem a Cristo também usando o mesmo verbo. E provavelmente remonta à tradição de Jesus,
porque Jesus também se referiu ao seu retorno usando a mesma palavra. Os primeiros cristãos antecipavam o retorno do Senhor Jesus com grande entusiasmo, mas sabiam que também enfrentariam um julgamento e deveriam estar totalmente preparados com o cauteloso cuidado da fé em Cristo e no seu conhecimento, também na sua aplicação para com Deus e entre os irmãos, durante esses dias que antecedem a sua vinda. O Senhor Jesus está para voltar, e sabendo disso, que Ele está para voltar, nós devemos aumentar a nossa vigilância, devemos aumentar o nosso cuidado com a nossa fé, aumentar a nossa comunhão uns com os outros, nos apegarmos mais firmemente à palavra de Deus. Esta é uma advertência. Paulo está fazendo aqui uma oração a Deus, mas eu estou aqui trazendo um tom de advertência para você que está me ouvindo agora, com base na palavra de Deus. Aumente a sua vigilância. O dia do Senhor se aproxima. E eu e você precisamos estar, naquele dia, preparados, confirmados em santidade. Isso exige de nós hoje, nesses dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, maior rigor em relação à nossa fé e ao cuidado, e no cuidado também da nossa comunhão uns com os outros. Paulo ora não para que temam a vinda de Jesus, mas para que tenham confiança e segurança em vista de uma vida irrepreensível e obediente na presença do Senhor. O meu desejo é que essa palavra ela não seja apenas guardada aí no seu coração, no seu entendimento. O meu desejo é que essa palavra seja guia para os seus pés. Que essa palavra seja instrumento para que você julgue os tempos nos quais você está vivendo. E que, guiado por essa palavra, você possa andar como a luz do dia, mantendo a sua vida rigorosamente pautada pela verdade do Senhor. E não perca de maneira alguma a oportunidade de estar junto com a sua igreja, desfrutando da comunhão com os santos. Se na sua igreja há pequenos grupos, onde os irmãos estão se reunindo para estudarem a palavra, orarem, estarem juntos, um fortalecendo o outro, se integre, participe, não perca essa oportunidade. Segundo as previsões da palavra de Deus, à medida que o tempo passar, mais dificuldades vão aparecendo. E sabendo disso, meus amados irmãos, nós precisamos recorrer uns aos outros, como uma verdadeira família, sabendo que temos um Deus e Pai nos céus, o qual ouve as nossas orações através daquele que há de vir para julgar os desígnios do coração, meu e também seu. Que nós sejamos assim, confirmados em santidade e que tenhamos a nossa comunhão fortalecida uns com os outros, até que Jesus volte.